Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Bom, eu sou o Luiz, eu vou falar mais uma vez sobre o projeto do meu grupo, no caso o grupo um, que é o BSB Vigilante, que se trata basicamente de um sistema que cria gráfico e dashboards com dados sobre os casos de dengue no DF. Então, o problema que a gente buscou sanar e amenizar é basicamente a dificuldade do acesso a dados de forma simplificada do DataSUS, em especial da dengue. Por isso a gente escolheu o tema voltado para essa área de análise de dados hospitalar e, enfim, esses dados disponibilizados pelo SUS. Bom, sobre os objetivos que tínhamos em mente, o principal deles era facilitar a visualização dessas informações criadas a partir dos dados do DataSUS para profissionais, pesquisadores e a população em geral. E já sobre as funcionalidades do sistema em si, eu vou demonstrar um pouquinho a partir da demonstração dos requisitos. Já que no levantamento de requisitos a gente tem a maior parte das funcionalidades representada de forma resumida e nos requisitos, obviamente. Como, por exemplo, no requisito funcional 1, que vai realizar o upload dos arquivos do DataSUS. Do requisito funcional 2, que tem a filtragem automática, que seria basicamente o arquivo cleaner. No caso do requisito funcional 3, seria gerar os gráficos de tendência temporal, que isso aí já é em relação ao Analytics. O requisito funcional 4 seria basicamente que o sistema tem que transformar os dados baixados em um formato mais otimizado, que nesse caso foi o Parquet. E em relação aos não funcionais, que também representam parte das funcionalidades, a questão da aparência, design, um negócio mais em relação ao web design mesmo, no caso do primeiro requisito não funcional. No segundo requisito não funcional, a questão da navegação simplificada, algo bem simples, né? Que você bate o olho e consegue entender como funciona. E o requisito não funcional 3, que seria basicamente essa questão de anonimização dos dados. Os dados não virem com. Não virem dados de pacientes ou coisas do tipo. Bom, falando um pouco mais sobre a modelagem do projeto, a gente utilizou da arquitetura de camadas e se baseou num MVC. E a divisão principal ficou assim, das pastas e packets, enfim. Temos uma pasta source e dela temos uma layers, e dentro da layers temos a pasta business, data e presentation, que no caso são respectivamente a pasta responsável pela camada de negócios, que seria basicamente toda a manipulação dos dados, a data, que seria basicamente a responsável por baixar os dados e limpar esses dados, e a presentation, que é responsável basicamente por toda a apresentação e toda a parte do front-end desse projeto. E as bibliotecas utilizadas, bom, temos aqui o PySUS, que foi a responsável por baixar os dados do projeto, né, o database. Bom, a principal aqui que a gente utilizou foi o Pandas, né, que foi utilizado para manipulação dos dados, fazer toda a manipulação e limpeza desses dados. O Matplotlib, que foi responsável pela criação dos gráficos e dashboards. E o Streamlit, que é responsável pelo front-end e todo o rosto do projeto. Aqui é uma demonstração simples do sistema, bem rápida. Bom, temos aqui a visão geral do período, que seria basicamente o total de casos notificados. A região com mais casos, no caso essa oeste, com as RA Ceilândia e Braslândia. E aqui são os gráficos que a gente gera automaticamente com o Matplotlib e com dados reais, obviamente, do DataSUS. Aqui no caso, uma evolução mensal dos casos de dengue no DF em 2025. Aqui a distribuição de casos de dengue por sexo no DF. Logo abaixo, a gente tem um ranking de casos de dengue por região administrativa, no caso, pelas regiões, né? No caso aqui, a Oeste, que é a Ceilândia e Braslândia, e Sudoeste, Taguatinga e São Águas Claras. Nesse caso, só tem duas das regiões, pois só teve registro de casos nessas duas regiões. E aí aqui, um ranking de casos de dengue por faixa etária. Enfim, dá pra ver que a maioria está entre 20 e 39 anos. Agora, outra página de cuidados e prevenção, seria basicamente a página buscando
ensinar um pouco sobre o combate contra o mosquito da dengue e afim. Aqui temos os filtros, que nesse caso a gente só tem 2025 e 2026, porque 2025 e 2026 são versões mais atualizadas e os dados anteriores a isso têm informações de coluna e informação de ID diferentes, por isso não estão aqui. Bom, em relação aos desafios e os aprendizados, acho que não tem outro desafio que eu possa dizer além do meu Nemesis, o Paissus. A maior dificuldade foi a falta de tutoriais claros e ensinamento na documentação e algumas limitações da própria biblioteca, né? Também vale citar que a falta de uma função com parâmetros que baixasse somente as colunas que a gente precisava acabou atrapalhando, porque acabamos usando uma função, que no caso o nome da função é Sinan, que baixa todos os dados com uma doença ou uma questão de saúde de um ano inteiro. Acabou acarretando também alguns problemas de desempenho e tivemos que otimizar bastante o projeto para conseguir rodar sem problemas. E para finalizar, sobre a continuação desse projeto, sobre os próximos passos, é simplesmente continuar o desenvolvimento, tornar o projeto mais sólido, o aplicativo mais sólido, para quem sabe no futuro não ser mais do que só um projeto acadêmico. E para finalizar de verdade, queria agradecer você, professor, e quem quer que veja também esse vídeo. Agradeço de coração. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Muito bacana a matéria, muito bacana o projeto. Muito obrigado.